Bem-vindos novamente ao Business Time. Eu sou Antônio Miranda e eu apresento este programa com Paola Tucunduva e Manuel Suete. O Business Time é uma iniciativa do Guia Brasil América, com a Paola Tucunduva e o Global Business Institute, aqui representados pelo Manuel Suete e por mim. E hoje o assunto é um assunto muito importante para você que quer empreender nos Estados Unidos, que são os cursos preparatórios e as atividades que você pode fazer antes de começar um negócio aqui nos Estados Unidos. Eu vou começar conversando com a Paola, que é uma coach também e que tem ajudado muitos empreendedores a começar negócios aqui nos Estados Unidos. Paola, o que você acha que é mais importante para o empreendedor que ainda está lá no Brasil, que sonha em começar um negócio aqui, trazer uma filial para cá? O que é o primeiro passo para ele poder se preparar bem para começar uma jornada empreendedora aqui nos Estados Unidos? Primeiro passo, que inclusive é um comportamento do empreendedor de sucesso, da pesquisa do professor de Harvard, Dr. David McClellan, é pesquisar, buscar informações. E isso inclui falar com especialistas, isso inclui fazer treinamento. Agora, sabe uma coisa que eu acho importante, Antônio? Antes disso, tem um conceito hoje em dia trabalhado que é o mindset fixo e o mindset de buscar crescimento, de buscar crescer. E o que os especialistas têm visto é que tem algumas pessoas, quando você tem esse mindset fixo, você está muito fechado para novas informações. Então, você não procura. Então, é muito importante para o empreendedor buscar desenvolver esse mindset de crescimento, esse mindset de pessoa que quer sempre aprender, que entende que não conhece tudo, porque é a pessoa que tem essa mentalidade que vai buscar o curso, buscar informação, buscar falar com especialistas. Então, tem até um livro sobre esse tema que se chama Mindset e que eu aconselho a leitura para quem quer entender as grandes diferenças e por que isso é tão importante para qualquer área da nossa vida, principalmente quando você pensa em mudar de país. É verdade. Você foi uma das apresentadoras, das tutoras do último USA Immersion do Global Business Institute, agora em novembro aqui nos Estados Unidos, e você fez uma apresentação maravilhosa a respeito da importância do planejamento, né? E lá nesse curso me chamou a atenção dois comportamentos. Grandes empresários, empresas muito bem sucedidas no Brasil, e eu perguntava para eles assim, por que você veio fazer esse curso? Uhum. Eles me diziam, porque eu jamais daria um passo de empreender aqui sem aprender antes. E havia outros empreendedores que já estavam aqui, cometeram uma série de erros e falaram, não, eu vim aqui porque eu já errei o bastante. Então me chamou a atenção essa divisão. E aí eu vou perguntar para o Manuel, o que você viu no USA Immersion do comportamento desses empreendedores que mais te chamou a atenção, Manuel? Olha, Antônio e Paola, primeiro foi um prazer poder ter influenciado positivamente a vida daquelas pessoas. Pessoas que tomaram o passo correto, saíram da área de conforto, deixaram de acreditar que a realidade de como ter sucesso nos Estados Unidos está na internet, está com aqueles influenciadores que nunca colocaram o umbigo no balcão, né? Nunca fizeram na prática um processo de internacionalização. Então, essa é a primeira coisa. Acho que todos nós, né, que já estávamos participando desse programa, a gente cumpriu com a missão de ter influenciado positivamente a vida delas para que elas não cometam os mesmos erros que outros cometeram. Mas o que mais me chamou a atenção, sabe, Antônio e Paola, é de que mesmo executivos, né, tinham lá, por exemplo, ex-executivos, como nós fomos aqui, viajados, né, já tiveram em vários países, já participaram de vários projetos e agora estão tomando o rumo do empreendedorismo. Então eles já vieram aos Estados Unidos algumas vezes a negócios, mas na hora que ele está vindo para poder empreender, ele percebeu que ele não sabia nada, ele não sabia coisas básicas. E outra coisa também que me chamou muita atenção são aqueles empresários de sucesso que vinham para cá sempre porque eles já têm a sua casa ou vêm ver Mickey Mouse, né, lá na Disney e ver que realmente para empreender é totalmente diferente, né? Então acho que o curso e todos nós, né, cumprimos com a missão de ter dado para esses dois tipos de perfis que vieram essa perspectiva de que não é fácil vir para cá achando, né, Paola, de que aquilo que ele já sabia antes, né, seja viajando a trabalho ou mesmo vindo ver um parque de diversões, que pode ser o futuro dele, ele ter sucesso, por exemplo, no negócio dele. Você concorda? E o que eu acho mais importante, você falando, me
trouxe a ideia, nós já falamos sobre humildade, né? E você vê, a gente encontrou lá no USA Immersion pessoas com uma bagagem incrível, como você falou, executivos, mas que têm a humildade de perceber que, como empreendedor, eu sou uma criança, né? Que é a analogia que a gente usa. E isso é humildade. Então, eu acho que até aquela diferença de quem tem mindset fixo, muitas vezes é a falta de uma humildade para entender que a gente é um eterno aprendiz na vida. E eu acho que é isso que a gente encontrou lá. E é tão gostoso quando a gente encontra uma turma, era uma turma que você via a atenção deles em cada uma das palestras, né? E a forma com que vocês do GBI conseguiram colocar uma sequência lógica, temas linkados um no outro, o preparo de cada um. E a gente ia lá na frente, a gente via que estava todo mundo ali prestando atenção, buscando aproveitar cada palavra dita. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu sou apaixonada por desenvolvimento de pessoas, por treinamento, né? Eu fui diretora da educação corporativa de uma grande consultoria de franquia no Brasil e eu vejo como é importante a gente pensar na elaboração de um conteúdo. O conteúdo de um treinamento é uma construção, não é um monte de palestra solta que as pessoas não entendem por que tem ali. Então, eu achei que foi, assim, incrível. Eu pude ficar 2 dias, a imersão foram 4 dias, eu tinha alguns compromissos, mas 2 dias eu fiquei praticamente os dias inteiros lá, e eu aprendi muito. Então, eu acho que isso que é uma coisa tão importante. Eu queria que você contasse um pouquinho, Antônio, porque eu sei que tem muito aí de planejamento de vocês para a construção desse conteúdo. Quer dizer, por que vocês escolheram aquelas sequências? Como é que foi aí a elaboração do conteúdo para que o USA Immersion fosse tamanho sucesso? O planejamento do USA Immersion levou muito em conta o que nós gostaríamos de ter aprendido antes de chegar aqui, e que a gente aprendeu às duras penas. Então, o passo a passo dos temas foi desenvolvido dessa forma. A primeira coisa, o que ele tem que saber? Ele tem que saber que é preciso fazer uma pesquisa de mercado. A segunda coisa, depois da pesquisa, uma estratégia de marketing e assim por diante. Então, a gente se preocupou muito com esse sequenciamento, né? E a gente se preocupou com o business no período pré-vinda, né? Na instalação e depois na gestão corrente do negócio. Então, nós tivemos diversos parceiros, como, por exemplo, o Ricardo Sampaio, que vai estar aqui com a gente nas próximas semanas, da Harp HR Solutions, que ele deu um overview sobre recursos humanos. A empresa que vai chegar, ela não vai talvez precisar de recursos humanos tão intensamente já no começo, mas ele já tem que saber como fazer, quem procurar pelo menos com relação a isso. Então foi muito interessante poder preparar isso, né, de uma forma como você falou, um tema linkando no outro, fazendo sentido lógico, e foi isso que as pessoas também nos disseram. Elas falaram, olha, tudo fez sentido, não foi um monte de palestra solta, que eu não pego nada de nada, que era o nosso objetivo. Nosso objetivo, e eu fui aluno de outras palestras, simpósios, seminários sobre isso, e eu sentia muito essa coisa, um monte de apresentações de vendas, todo mundo indo lá apresentando o escritório de contabilidade, apresentando a empresa de logística, mas tentando me vender. O USA Immersion, quando nós falamos com os parceiros, né, que iam apresentar, nós tivemos muita preocupação de falar, é educação, não é venda. Com uma boa educação, a venda vai vir, mas se preocupe com a educação, e o resultado foi excelente, esse feedback foi realmente o que a gente recebeu do público. O que eu acho mais importante nesse tipo de programa, né, Manuel, é a gente desmistificar um pouco alguns mitos e verdades que existem. Você falou dessa parte de gestão de pessoas, e para mim um dos grandes aprendizados que eu tive, e Ricardo só reforçou isso lá naquele conteúdo, porque a gente tem uma imagem que Estados Unidos não tem legislação trabalhista. E aí a gente relaxa porque fala, ai, que maravilha, estamos livres. E na verdade não é isso, não tem legislação trabalhista, mas tem legislação de uma forma geral que regimenta
uma série de regras que a gente tem que seguir, e isso são coisas tão importantes. Então, infelizmente, a gente carrega, quando vem do Brasil, alguns mitos. Uma frase que eu tenho debatido, e no Brasil eu tenho visto essa frase rodando muito: quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. O que você acha dessa frase, Manuel? Eu acho que quem empreende no Brasil consegue empreender no Brasil, né? Enfim, porque com certeza o Brasil tem as suas peculiaridades que um empreendedor americano, por exemplo, não conseguiria empreender no Brasil, né? Eu acho até que quem está empreendendo em Portugal, eu, por exemplo, estou empreendendo em Portugal também, né? É bem diferente de empreender no Brasil e empreender nos Estados Unidos. Acho que esse é um mito, né? Você colocou bem, Paola. Isso vem junto, eu já tive alguns clientes nessa área e a gente percebeu isso lá, a gente falou do tema. Isso vem carregado quando aquele empresário de sucesso, né, que tem que realmente tirar o chapéu para ele, porque são décadas, né, vencendo todo um custo Brasil que é muito alto, né, ele acha que se deu certo no Brasil, vai dar certo aqui nos Estados Unidos. Aí o que ele se faz? Ou ele vem com superego, que eu, por exemplo, na minha palestra eu falei sobre isso. O que é o superego? Deu certo lá, vai dar certo aqui, a fórmula de sucesso é essa, a planilha Excel que a gente tem aceita tudo. Então ela disse que nós vamos crescer 15% de faturamento, o ticket médio do meu restaurante vai ser esse. E quando aquilo não alcança, ele bota a culpa no mercado. Porque Miami é um país que é tem ruim, sazonalidade. A culpa sempre é nos outros, é no furacão. Se não tivesse o furacão, não. É por isso que a gente faz planejamento, né, Antônio? Mas eu percebo que esses mitos a gente começou a derrubar. E para mim, algumas pessoas falaram, quando vocês vão dar esse curso depois? Olha só, pessoal, o curso ele deu um conhecimento para que você, no final do dia, tenha o livre-arbítrio de tomar a decisão, porque as pessoas têm que comparar. Então, o que nós fizemos era te dizer, olha, como a questão dos recursos humanos. O Ricardo, de forma muito bem, ele vai falar um pouco mais disso aqui no próximo programa, falou, é assim que funciona aqui nos Estados Unidos. O cara, mas lá no Brasil funciona assim. Opa, já sei o que tem que ter atenção se eu estou pensando em contratar pessoas. Né? Mas nós, cada um tem um caso, Paola. Não existe fórmula mágica. Então não dá para... Tem alguns cursos por aí, pessoal, né? Internet, essa coisa, é desse jeito. Não é nada desse jeito. Porque cada um tem uma história, cada um tem um propósito, cada um tem um modelo de negócio que pode ou não funcionar. O que a gente procurou fazer no Imanche, como o Antônio disse muito bem, é dizer, para qualquer que seja o negócio, se você não sabe se o seu produto vende ou não vende, é básico. Então você tem que ter algumas verdades absolutas. E essas verdades, só quem pode te dizer é quem já fez, né, Paola? E uma coisa que eu adorei foi que vocês trouxeram alguns cases de insucesso. O próprio empreendedor vindo para contar. Eu fiquei assim encantada com a palestra do Igor, porque além de divertida, ele abriu o coração, ele mostrou os desafios. O que não é fácil, né, Antônio? Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar dos seus fracassos. Como é que você tem visto aí a importância de contar aí cases em cursos como esse? É importante isso, a gente teve essa preocupação porque quem nos segue deve lembrar do consultor pato, né? Aquele que tenta fazer tudo e faz tudo mal. E esses consultores patos que trouxeram, por exemplo, o Igor Pipolo, nosso colega lá no Global Business Institute, não passaram nada para ele das dificuldades de começar um restaurante em Boca Raton. E ele teve diversos problemas e acabaram falindo, enfim. E ele abriu o coração, né? Falou, olha, eu fiz tudo isso de errado, e mostrou fotos de obra e tudo que deu errado. A gente se preocupou com isso porque a parte difícil dos Estados Unidos, que não é mostrada pelas consultorias, pelos vídeos do YouTube, é muito melhor você aprender com os erros dos outros do que você cometer esses erros, né? Então a gente teve essa preocupação de mostrar para eles que não é... muita gente fala assim, mas isso é pessimismo, vocês não querem que eu dê certo, porque vocês já estão aí. Não é nada disso. Muita gente aqui errou e você pode aprender com os erros deles, né? Então a gente se preocupou muito em trazer isso, né? De trazer o lado real de como é empreender aqui e não ficar só nessa coisa da segurança, da vida boa e tudo isso que vendem aí sobre os Estados Unidos, que é realidade, mas a parte difícil aqui, nós todos sabemos que ganhar dinheiro aqui é difícil. Foi isso que a gente tentou trazer com esses cases reais de insucesso também. A gente, obviamente, mostrou cases de sucesso. É isso que eu ia falar agora, né? Os cases de sucesso,
E aí você consegue entrar no ramo de como foi feito. Né? E geralmente a diferença está na humildade. A gente teve várias frases, as pessoas saíram de lá dizendo coisas assim, o que eu aprendi? Aprendi que nos Estados Unidos eu sou Zé Ninguém. Né? Eu aprendi que existe um cara que é consultor pato. Eu mesmo falei de mais dois, né? Tem o consultor pato, tem o consultor tatu, que te leva pro buraco, né? E tem um consultor papagaio, né? Que fala muito, mas não entrega nada. Né? Temos casos na internet sobre isso. Né? Falamos do malandragem aqui. Imagina, como é que eu vou contratar alguém que chama malandragem nos Estados Unidos? Por isso que o cara foi deportado. Mas também a gente falou de que você tem que ter humildade. Né? Você vem aqui menino, você não sabe nada. E que você precisa de ajuda. E todo mundo que trilhou o caminho correto é porque, de alguma forma, na área de competência que ele não tem, e se é uma área importante para o seu negócio, ele precisa de ajuda. E eu acho que eu também percebi a comunidade muito bem abraçada por nós, todos ali, né? Eu acho que senti... No primeiro dia você via as pessoas dizendo, pô, mas é realmente assim? Será que eles vão me aceitar? Coisas assim, será que o americano me aceita? Será que eu não devo desconfiar dessas pessoas? E no final do dia ele falou assim, poxa, eu estou me sentindo abraçado, eu estou me sentindo bem visto aqui. Isso é importante. Isso foi muito importante, muito porque o Brasil ainda tem uma coisa ruim de desconfiar, de alguém querer tirar vantagem em tudo. Tem uma lei horrível, né, que se diz que... Né, por que você acha que essa transformação mental acaba acontecendo, né, Paula? Eu acho que é incrível. E o que eu acho mais bacana de curso é que você tem não só a oportunidade de aprender com os professores, né, os instrutores que tiveram ali, os especialistas compartilhando conhecimento, mas a troca entre todos os participantes é muito rica, porque os participantes têm bagagem e têm experiência. E uma coisa que eu acho importante, eu queria aproveitar aqui para reforçar, até para quebrar um paradigma. Muita gente tem receio de falar dos seus fracassos, com medo de que imagem eu vou passar. E você sabe uma coisa que eu descobri, Antônio? Quando a gente fala dos nossos fracassos, na verdade, a imagem que a gente passa para as pessoas é de muita força. Pouca gente tem coragem de falar dos seus fracassos. E às vezes não fala do fracasso por causa de medo que as pessoas... E a imagem que a gente constrói quando a gente fala dos nossos erros e fracassos é uma imagem de coragem, é uma imagem de humildade, é uma conexão de que é um ser humano como eu, todo mundo tem erros e tudo. Então, eu acho que isso é uma coisa tão importante, né? A gente refletir um pouco sobre algumas crenças que a gente acaba trazendo e que nos impede de ter oportunidade de aprender, né, Antônio? Como é que você gosta de fazer cursos, palestras? Você continua buscando aprendizados aqui nos Estados Unidos e em outras áreas que você quer? Como é que você tem planejado? Eu acho que sempre a gente está aprendendo, né, com os erros e com os acertos. E essa parte do que eles vieram a perguntar para nós, né, com relação aos erros, é muito importante, como você falou, você falar abertamente sobre os seus erros. Mostra coragem, mostra credibilidade. Lá no meu canal no YouTube, né, os meus seguidores, eles adoram que eu falo, olha, eu errei aqui. E eles escrevem lá, puxa vida, você tem a honestidade de dizer que você errou e você está compartilhando isso com a gente, que legal, né? Você não quer que a gente erre. Mas além de aprender com esses erros, de quem tem coragem de passar esses erros, o empreendedor ele tem que estar sempre buscando aprendizado. Né? Ele tem que fazer cursos, conversar com coaches especialistas num determinado assunto, buscar leitura, buscar jornal, revista, tem tanto conhecimento bom ali, né? Então, o empreendedor que quer vir para cá, ele tem que estar sempre com uma predisposição maior do que todo mundo para aprender. Né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi um dos empresários que estava lá do setor de alimentos. Ele me perguntou, e quando a gente colocou os cases de insucesso, né, os famosos restaurantes brasileiros aí, e um deles me perguntou, mas Antônio, vem cá, por que eles erraram? Por que eles caíram de tão alto? E quem faz direito, por que faz direito? Como faz direito? E eu falei para ele, olha, quem cai de muito alto é porque tem uma arrogância muito alta. Né? E quem dá certo aqui, ele tem um comportamento muito visível, que olha, dizer o seguinte, eu trabalho direitinho, eu faço bem o que eu faço, mas eu estou aprendendo.
você me dá uma chance? Você me ajuda? A gente sabe de casos aqui de empresas muito parceiras nossas, né? A Renata da Office & Co. faz isso, a Isabela faz isso, Isabela Guimarães, que foi lá com a gente, o Fred Martins, né, que nos segue aí, ele conta todas as quedas dele, ele fala como é que ele errou. Então, assim, a grande diferença que eu vejo para quem está buscando aprendizado, como você falou, é ter essa humildade de pedir ajuda e querer aprender. Né? E até porque eu acho que o erro é parte do empreendedorismo, né? Existe um dito popular no Brasil, né, que errar é humano, né? Persistir no erro é burrice. E eu acho que isso aplica muito, né? A pessoa não pode ter medo de errar e de fracassar. A história dos grandes empreendedores prova de que eles não acertaram na primeira. Ninguém vai acertar na primeira. Quando eu errava, quando eu era executivo, eu perdia bônus, né? Se o erro fosse muito grave, eu podia ser demitido. Nunca fui demitido, né? Mas errei algumas vezes e muitas vezes e aprendi. Quando você empreende, né, você tem que ter noção do risco que você está tendo, mas você vai aprender. E aí traz, Paulo, a capacidade que eu acho que o empreendedor tem que ter, e aqui nos Estados Unidos mais ainda, que é a capacidade de quebrar a cabeça e dar a volta por cima. Você vai ter um obstáculo, né? Em inglês a gente chama de relentless. Essa capacidade de... Qual é o termo em português? Resiliência, exatamente. Então a gente tem que ser resiliente. Resiliência é parte do empreendedorismo. Você vai errar, você vai quebrar a cabeça. Por mais que esteja tudo bem, tem um fator que você não controla, né? O erro às vezes vem dos fatores que você não controla. Né? Alguém foi embora antes de que você ia, como é que você faz? Eu vivo isso todos os dias é um pratinho para poder fazer, e você adquire uma outra característica, uma outra capacidade, que é de resolver problema. Né? Você tem que resolver o problema, e resolver o problema assim, ó. Não dá para esperar até amanhã. Né? Resolver o problema é na hora. Então, acho que o erro é parte do aprendizado, e quebrar esse espírito, né, de dizer eu tenho vergonha, isso nada ajuda, só deixa a pessoa travada. Você não acha, Paulo? Eu acho, e você falou essa coisa de resolver problema, tem uma história que eu gosto muito de contar para diferenciar por que tem algumas pessoas que têm mais facilidade de resolver problemas e outras que ficam travadas com problemas. E aí eu gosto de fazer isso através de uma analogia, de uma história de motocross. Um amigo comprou uma moto e foi com outros amigos mais experientes descer aquelas trilhas cheias de buraco, terra, aquilo, né? E aí, enquanto tava no plano, todo mundo indo junto, ele achando o máximo. Na hora que chegou aquela primeira pirambeira, aí os amigos olharam pra ele, deram aquela risadinha e se mandaram, né? Pararam lá embaixo no platô, um tempo depois, chega esse amigo e os caras falam, o que aconteceu que você demorou tanto? Ele vira pros amigos e fala assim, eu é que pergunto, como que vocês vão tão rápido com tanto buraco e tanta pedra no caminho? E que os caras viraram para ele e falaram, então é isso, você tá olhando os buracos e as pedras? Não pode, você precisa olhar o caminho por onde a sua roda vai passar. Quando você coloca o seu olhar para procurar o espaço que eu tenho para passar com a moto com a roda da moto, você vai muito mais rápido. E assim é na vida e nos problemas da empresa. Tem gente que fica focando nos buracos e nas pedras e não consegue enxergar a saída porque não olha. Então, exercita a sua mente para olhar o caminho, como que eu posso sair dessa situação que eu tô. E olha, é impressionante. Eu convido todo mundo a fazer essa experiência e depois vocês vão mandar uma mensagem aqui pra gente se faz ou não faz diferença você preparar a sua mente para encontrar o caminho para sair do problema. Acho que a pessoa que chega nesse ponto, ela já avançou um montão, porque ela já percebeu que o caminho vai ser difícil e diante dos buracos ela precisa saber navegar. O problema é aquele que diz que não existe caminho difícil e aí ele nem vê buraco. Aí é o problema da miopia, que é o tal do caminho fácil, né, Antônio? E já que a gente está falando de curso, se preparar, a gente tem muito conteúdo disso hoje, né? Tem instituições que fazem treinamentos, tem instituições que fazem congressos, seminários, muitas empresas que pegam um advogado e um contador e vai para lá para dizer como investir nos Estados Unidos. Acho que a grande diferença que a gente viu quando a gente participou e montou o Immersion é de que não está errado as pessoas fazerem isso, só que aqui nos Estados Unidos é cada um no seu quadrado, né? Não dá para você admitir que exista alguém que saiba de tudo, que já passou por tudo.
Porque a pessoa pode estudar. Eu, por exemplo, eu também, na minha vida sempre foi, a cada 2 ou 3 anos eu procurava me oxigenar. Existe uma diferença entre habilidade e competência. Habilidade você aprende. Né? Não sei falar inglês, eu aprendo, não sei mexer no Excel. Né? Eu, por exemplo, eu falo numa das minhas empresas de inteligência artificial. Eu não sou engenheiro, mas eu fui lá para o MIT para fazer um curso de inteligência artificial. Hoje eu já posso falar, eu aprendo isso. Competência é com tempo, é com experiência, é gastando a sola de sapato. E o que mais me chama a atenção, Antônio, é gente que mostra o caminho fácil sem nunca ter feito qualquer trabalho naquela área. Que é pior, né? Usando ainda, a gente falou no último programa, né? Fuja das pegadinhas, né? Fuja dos golpes. De golpe, né? Você acha que existe essa indústria do curso de treinamento para os Estados Unidos fácil? Eu dei um Google aqui agora e estou vendo, saiu 4, 5 vídeos, como investir, como empreender. Existe isso ainda? Não, existe. O sonho, né? É muito fácil de vender sonho, né? E as pessoas tendem a gostar daquilo que é mais, que ouvir, né? que o ouvido aceita melhor. A Paula falou sobre isso, né? A Paula falou no nosso último programa aqui. Teve mas para ilustrar isso, teve um dos participantes lá do USA Immersion, depois da minha palestra sobre marketing e vendas, e onde eu mostro lá a importância de focar em vendas, focar em gerar valor para a sua empresa, e ele me chamou de canto assim e falou assim: Antônio, mas não é óbvio isso daí? Que todo mundo tem que focar em gerar valor, gerar vendas, por que o pessoal não faz aqui? Aí eu falei, olha, o pessoal não faz aqui porque como eles vêm pelo caminho fácil, né, que tudo vai ser fácil, e aí a hora que eles se deparam com a realidade, e aí vem multa, vem contabilidade para fazer, vem coisa de aluguel, operação, seguro, e aí ele enfia a cabeça nesse trabalho operacional, ele não consegue tirar e olhar para o mercado, ver o que está acontecendo, atender bem o cliente, né? Então, nesse passo a passo de empreender aqui, que tem a ver com o que você falou das competências, é importante você saber que tem competência que você não vai ter. Não vai ter, né? Não vai adquirir. E não vai adquirir. Então é melhor contar com um parceiro que tem essa competência. Se eu preciso contratar pessoas, eu não tenho experiência em contratação, em recursos humanos. Para que eu vou querer montar um job description? Para que eu vou querer botar lá um anúncio no LinkedIn? Não é mais fácil chamar uma empresa que tem essa experiência? Não é mais fácil chamar uma empresa que tem experiência em contabilidade e ele cuida disso para você enquanto você está olhando para o mercado, atendendo o cliente? Então, foi interessante essa pergunta que eu recebi, né, de por que as pessoas não focam na geração de valor? Porque elas, como o avestruz, né, enfia a cabeça no buraco do operacional e fica lá se debatendo, né? Então, eu acho interessante isso. O que você acha, Paola, dessa questão da operação versus o go-to-market aí? Não, eu acho isso... a gente tem que buscar um equilíbrio. Isso é muito importante. Realmente você tem toda a razão. Quando o negócio começa a rodar, a pessoa fica engolida, né, por aquele roda-moinho do dia a dia, e isso faz com que a pessoa realmente fique cega e perca essa visão. Isso você sabe que eu adoro fazer curso. Não só venho da área, mas minha vida inteira eu estou sempre buscando algum conhecimento novo, algum curso. E uma das coisas que eu mais gosto quando eu faço curso, porque eu passar um dia ou meio-dia com algum conteúdo, em algum lugar aprendendo alguma coisa, é como se eu fizesse um voo de helicóptero para ver a minha empresa. Eu saio daquelas preocupações do dia a dia, daquela coisa de apagar incêndio, e olho um pouco e penso um pouco estrategicamente, que no dia a dia a gente não consegue, né? Eu vejo que muitos empreendedores e líderes me procuram para fazer coach, para ter aquela 1 hora por semana que para de ficar apagando os incêndios e pensa estrategicamente para ajustar como é que eu faço para chegar no objetivo que eu quero. Então, você ter esse espaço para fazer essa reflexão é um negócio, assim, importante. Estamos chegando perto de final de ano, um momento que está todo mundo fazendo balanço, né? Como é que foram as minhas realizações desse ano, o que eu quero para o ano que vem. Eu acho que é um momento muito importante você dar essa parada e refletir
refletir sobre aprendizados e mudanças que você precisa. Mas se você não colocar na sua agenda e não sentar e não criar um espaço para isso, vai passar um ano, vai entrar o outro e depois você chega no final do ano com uma frustração, porque você fala assim, trabalhei tanto e não tive resultado nenhum, né? Então, eu acho que isso é um dos maiores desafios que a gente tem. Exatamente. Eu acho que esse tema é muito importante, né? A preparação para você dar os primeiros passos no empreendedorismo aqui. Quem nos segue, por favor, sigam a Paola, sigam o Manuel, venham o que eles estão dizendo aí para você se preparar bem. Então é importante dar esse primeiro passo de saber o que você precisa aprender antes de começar. E a gente vai terminar esse programa de hoje, agradecendo ao Manuel Suet, com a palavra do empreendedorismo positivo da Paola Tucunduva. Legal. Hoje quero aproveitar um pouco desse nosso tema e falar de um ponto muito importante que eu vejo que é um erro muito grande de empreendedores, principalmente quem vai começar um novo projeto. Eu falo muito da importância de ter clareza na meta, no resultado que eu quero chegar com forte significado pessoal. Mas tem empreendedor que confunde meta com a ideia do negócio. E aí a pessoa se apaixona pela ideia de montar uma fábrica de caneta. E ele não entende que, na verdade, o que ele está buscando é um resultado. O que eu quero é montar um negócio que dê um determinado resultado, que me permita viver num país como os Estados Unidos e que tenha, por alguma razão, um propósito e um significado. E aí, sabe o que acontece quando a pessoa se apaixona pelo produto, pelo serviço ou pela ideia? Ela fica cega e com certeza ela não chega no resultado que ela quer. Então, nós não podemos nos apaixonar pela ideia. A gente tem que ter a paixão pelo resultado que eu quero. E se eu precisar mudar a estratégia do meu negócio, e é isso que vai ser fundamental para eu chegar na meta, para eu chegar no resultado, isso faz parte, sabe? E eu, infelizmente, vejo que as pessoas ficam surdas porque se apaixonam pela ideia e morrem afogadas. Então, eu termino aqui com uma boa aí reflexão. Você está com clareza no resultado que você quer alcançar, ou você está apaixonado por uma ideia e está afim até de ir para o buraco se essa ideia não funciona num país como os Estados Unidos? Ótima dica, Paola. E você que nos seguiu hoje, não perca nas próximas semanas muito mais conteúdo de negócios para você, empreendedor aqui nos Estados Unidos, no Business Time. Fique com a gente e até a próxima.